Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós trazemos um tema normalmente a respeito de ética ou de comportamento humano, um tema que esteja sendo debatido nas igrejas ou que tenha relação com a igreja ou que esteja sendo debatido na sociedade como um todo, e nós trazemos esse tema para debater com você à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz a respeito desse tema? Muito bem, e o tema que trouxemos hoje diz respeito à simplicidade do saber. Para iniciarmos esse tema, eu peço que, se você estiver com a sua Bíblia aí na mão, perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia, ou o seu manual da vida, como eu costumo dizer, no Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E eu vou ler com você a partir do versículo 29. Na verdade, eu lerei com você esses dois versículos, o versículo 39 e o versículo 40. Mas antes de ler, eu devo dizer que Jesus havia feito a cura de um paralítico, e depois os judeus começavam a debater com ele. Então, Jesus, falando aos judeus, diz o seguinte no versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte: Jesus falando aos judeus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu vou repetir. Jesus falando aos judeus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Veja, os judeus que debatiam com Jesus, na época em que Jesus pregava, os judeus que debatiam com Jesus, normalmente eram judeus de grande conhecimento das Escrituras Sagradas. É bom lembrar que, na época de Jesus, as Escrituras de que o próprio Jesus fala são os escritos do Antigo Testamento, o que hoje conhecemos como Antigo Testamento, porque evidentemente não haviam os evangelhos, nem as cartas, nem o livro de Atos, nada disso, né? Então, as Escrituras são o Antigo Testamento. E os judeus, eles tinham, inclusive as crianças dos judeus são alfabetizadas utilizando o Antigo Testamento, a Torá e o Tanar, como são chamados em hebraico. Então, eles dão muito valor, eles valorizam muito o estudo das Escrituras. Então, especialmente aqueles, os fariseus, os escribas, que muitas vezes debatiam com Jesus, eles tinham um conhecimento profundo, não apenas por ser judeu, né, e já haver essa valorização normal do estudo das Escrituras, mas também por serem especialistas em estudar as Escrituras. Então, eram pessoas que tinham um conhecimento muito aprofundado das Escrituras. E Jesus diz: examinai as Escrituras. Veja com atenção, procure, busque com atenção nas Escrituras que vocês conhecem tanto, que leem tanto, que estudam tanto, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, os judeus de fato acreditavam que o texto, e na verdade esse ainda é um pensamento judaico, o texto em si
texto, palavra por palavra, eles têm um significado divino, profundo, né? Tanto assim que a boa parte da interpretação judaica é feita letra por letra, até uma letra, um Aleph, por exemplo, ele tem um significado dependendo da palavra, da posição que está na palavra, etc. Então, eles analisam minuciosamente, e com isso, evidentemente, terminam tendo uma interpretação literalista da Bíblia Sagrada, ou seja, entendem ao pé da letra, mas eles esmiuçavam mesmo a Bíblia. Então Jesus disse, olha, examina aí nas Escrituras, porque vocês acreditam ter nela na vida eterna. Então eles tinham esse estudo e acreditavam que o texto bíblico é santo. Então eles veneravam o texto mesmo, né, o livro, né, que não é, evidentemente não era escrito dessa forma, eram rolos, né, então eles quase que idolatravam aquele papel, assim como faziam com o templo, por exemplo. Então ele diz, olha, vocês acreditam, vocês cuidam, como diz aqui, vocês acreditam que nesse texto tem a vida eterna. Porém, esse texto mesmo, que vocês mesmos entendem que tem a vida eterna, e de fato tem, porque revela Jesus Cristo, revela a salvação, o plano salvífico de Deus, mas não como um objeto de idolatria. Nós só podemos idolatrar, só podemos adorar a Deus. E aí ele diz, vocês examinem as Escrituras que vocês acreditam que tem a vida eterna, porque é nelas mesmo, nessas Escrituras que vocês acreditam ter a vida eterna, que há o testemunho sobre mim. E de fato nós sabemos, nós falamos muito disso nos vídeos do Momento da Palavra, nós sabemos que desde o começo, desde o livro de Gênesis, há revelações a respeito de Jesus. Então ele diz, olha, essas Escrituras que você acredita que tem a vida eterna, elas testificam de mim. E diz, acontece que embora vocês acreditam tanto que a Escritura tem a vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim, que embora vocês acreditem que essas Escrituras têm a vida eterna, essas que testificam de mim, vocês não querem vir a mim. Vocês não querem vir a mim. Ou seja, vocês se preocupam mais com a forma, com a idolatria de um texto, do que com o conteúdo dele, que revelava Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, o estudo, o conhecimento da palavra, o estudo minucioso, sério, detalhado da palavra de Deus, é de fato muito importante. Precisamos conhecer profundamente a Bíblia Sagrada. Mas não porque devemos idolatrar, não porque cada letra Deus colocou ali, não, mas porque revela Jesus. E se queremos nos dizer cristãos, nós precisamos, evidentemente, conhecer Cristo. Se queremos ser imitadores de Deus, como nos recomenda o apóstolo Paulo, nós precisamos conhecer Deus. E onde conhecer? Na Bíblia Sagrada. Então, é fundamental o estudo sério e profundo da Bíblia Sagrada, frequente da Bíblia Sagrada. Isso é fundamental. Porém, o estudar por estudar, apenas estudar, como até um culto ao conhecimento, como até um culto a si mesmo, ao seu próprio eu, querendo se sobressair dos demais, dizendo eu conheço mais, eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio. Esse conhecimento, esse tipo de conhecimento apenas para ostentação, ele não tem significado algum.
E o conhecimento da Bíblia Sagrada é válido quando este conhecimento nos leva a Cristo. Mas nos leva a Cristo na nossa vida. Trazer Cristo para a nossa vida, para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, para os nossos atos, para o nosso viver diário. Porque é isso que garante que nós estamos realmente em Cristo Jesus. E através dele seremos salvos. Então, nesse aspecto, eu não preciso desse conhecimento aprofundado que tinha, por exemplo, os fariseus, e que Jesus aqui se refere. Eu não preciso desse conhecimento se eu quero ir a Cristo. Então, muitas vezes, uma pessoa que até nem tem condições de ler a Bíblia, que nem mesmo às vezes é alfabetizado para ler a Bíblia, às vezes essa pessoa ouve uma palavra e imediatamente liga o seu coração ao de Cristo. Então essa pessoa está evidentemente em vantagem com relação àquele que estuda, mas não coloca em prática aquilo que está estudando, no que diz respeito à Bíblia Sagrada. Então, Jesus diz aos judeus: examinai as Escrituras que vocês estudam tanto, porque ela dá testemunho de mim. Porém, vocês estudam tanto e não querem vir a mim. Então veja, Jesus está dizendo que a finalidade de estudar e de conhecer profundamente, como eu falei, é fundamental, é muito importante conhecermos profundamente a Bíblia Sagrada, se temos condições de fazê-lo, para que inclusive, não como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, não sejamos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que nos induzem ao erro, porque isso também acontece. O fato de eu não conhecer as Escrituras me leva a acreditar em qualquer bobagem que se fala, dizendo que é de Deus, dizendo que está na Escritura, como acontece infelizmente em muitas igrejas. Se eu não conheço as Escrituras, aquele que parecer conhecer pode falar qualquer bobagem dizendo que é das Escrituras, como eu não sei, eu vou acreditar que é. Sobretudo se ele tiver um cargo de liderança, um cargo de sacerdote ou algo assim em alguma igreja, eu vou acreditar que aquilo é verdade. Infelizmente, isso tem acontecido com grande frequência. Então, o estudo é efetivamente muito importante, para que não sejamos enganados. O estudo é efetivamente importante. Porém, o estudo, sem querermos nos achegar a Cristo, é inócuo. Não tem utilidade. Pode até nos dar um pouco de cultura, mas se essa cultura é utilizada para soberba, não tem nenhuma utilidade no plano salvífico de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo. Examinai as Escrituras, vocês que estudam tanto. Veja lá, tem um testemunho a respeito de mim. Porém, vocês que estudam tanto e não querem vir a mim. E o mais importante, para que possamos realmente alcançar a salvação que Deus nos oferta a partir do sacrifício do seu próprio Filho, o mais importante é nos dispormos
a cada dia darmos um passo a mais na direção de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus estiver disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal. E você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no nosso canal de Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.